Dentro de alguns instantes, nós estaremos iniciando o nosso culto online. É uma alegria poder estarmos juntos nesse tempo de culto, nesse tempo de celebração a Deus. Nesta semana, nós enviamos pelo nosso grupo de WhatsApp orientações a respeito da Santa Ceia, das razões pelas quais nós não estamos realizando a ceia nem de forma online, nem de forma presencial. Você pode acessar isso no grupo do WhatsApp da nossa igreja. Essa semana também, eu gostaria de falar com você sobre algo que eu mencionei semana passada. Eu queria trazer alguns detalhes para que você possa, quem sabe, participar de algo que está ajudando, beneficiando pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, pessoas que moram na rua, as quais às vezes não têm uma refeição quente para fazer de forma diária. Há 2 pessoas na nossa igreja que estão participando do preparo de 120 refeições por semana. Toda quarta-feira, a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém está preparando 120 refeições. E a Eva e a Ivani estão participando, estão contribuindo lá no preparo dessas refeições, na entrega dessas refeições. E você pode contribuir também. Nós estamos nos propondo, estamos desafiando, na verdade, a participarmos com a doação de embalagens para esse trabalho, de alimentos, tanto alimentos não perecíveis, como de maneira bem especial os alimentos que são perecíveis, a carne, algo para incrementar a refeição que está sendo entregue semanalmente ali na região central de Curitiba. Se você quer saber mais detalhes, entre em contato conosco. Você pode nos enviar e-mail, você pode entrar em contato com o pastoral para saber como você pode participar disso. Ou se você tem acesso a Eva, tem acesso a Ivani, você pode diretamente conversar com ela. Então, é isso que nós temos, que eu gostaria de trazer como introdução para esse momento. Então, nós ficaremos agora com o nosso culto, que o seu coração possa ser inundado com a palavra de Deus e que o que Deus vai trazer para nós hoje nas músicas, na mensagem, possa realmente encontrar morada no teu coração e produzir frutos em sua vida, que honre a Deus, que glorifiquem a Deus e que transforme a sua vida em uma vida semelhante à vida do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Te conhecia
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, ou mais agora meus olhos te veem. Foi uma expressão do próprio personagem Jó, que se encontra lá no capítulo 42, versículo 5 do seu livro. E essa expressão surgiu em meio a um momento de grande tragédia que Jó estava vivendo, onde ele havia perdido sua família, onde ele havia perdido seus bens, onde ele havia perdido a sua saúde. Parecia talvez que era o fim, mas diante de todo esse cenário trágico que Jó viveu, ele teve uma experiência extraordinária, onde ele conheceu Deus de uma forma que ele não havia conhecido antes. De tal forma que ele diz essa expressão: mas agora os meus olhos te veem. Talvez em momentos de tragédias, ou momentos de grande sofrimento, nós não vemos alternativas, nós não conseguimos ver o lado bom das coisas, mas é em momentos de sofrimento onde nós conhecemos Deus de uma forma que nós nunca conhecemos antes. Como diz uma canção, no sofrimento existe Deus. Eu não acredito numa dor sem Deus. Eu não acredito numa dor sem Deus. Em momentos difíceis como este que nós estamos vivendo, eu creio que Deus, Ele se revela a nós e demonstra o seu cuidado, e a sua presença é muito mais intensa e real do que em momentos diferentes. Eu gostaria de orar com você neste momento, convidar você a falar com Deus e pedir para que, de fato, em tempos como estes, que Ele se revele a você de maneira especial, que em momentos como esse você possa desfrutar com intensidade do seu cuidado, do seu amor e da sua presença. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus, nesta noite, porque o Senhor tem sido bom com a gente, o Senhor tem demonstrado o seu amor, o Senhor tem demonstrado o seu cuidado, Senhor. Nós te louvamos por isso, nós te louvamos pela sua presença que é real, nós te louvamos porque nós podemos contar com o Senhor ao longo da caminhada. Deus, em momentos difíceis, nós podemos contar com a sua presença que nos traz confiança, que nos leva a não temer mal algum, porque o Senhor está com a gente, Senhor. Por isso nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor não é um Deus longe lá no céu, que não se importa com a gente, mas o Senhor é um Deus presente, ao tal ponto que enviou o seu Filho que se encarnou no meio de nós para viver a nossa vida, para sofrer a nossa dor, para carregar sobre si os nossos sofrimentos, as nossas feridas, Senhor. Nós te louvamos essa noite, Deus, por seu grande amor revelado em Jesus. E nós te pedimos de maneira especial que o Senhor venha falar com a gente. Deus, que talvez em tempos sofridos como os que nós estamos vivendo, que o Senhor nos permita viver essa experiência de Jó, Senhor. De não conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, mas de ver o Senhor. De conhecer quem o Senhor realmente é, Senhor. Faça isso com a gente, Deus. Deus, faça isso com a gente nesse culto. Que Teu Espírito Santo venha nos auxiliar e nos revelar o Senhor, que a Tua Palavra venha falar com a gente, que a Tua Palavra venha nos desvendar os nossos olhos para que nós possamos ver o Senhor e desfrutar da Sua presença, e desfrutar de uma intimidade profunda com o Senhor. Nós queremos conhecê-lo, Senhor. Fala com a gente neste culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus juntos. Salvador.
Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Pai nosso, te agradecemos, Senhor, porque ouvimos de Ti que, ainda que não tivéssemos Te conhecido, mas hoje tivemos, Te conhecemos e ouvimos falar de Ti, que isso é maravilhoso. Assim como o profeta Abacuque, acreditamos que ainda que a videira, ainda que a figueira, que elas não produzam frutos, a nossa esperança, Senhor, está em Ti, que é eterno, um Deus poderoso. Senhor, Tu tem feito coisas por nós, Senhor, que nenhum outro poderia fazer, Senhor. E ainda mais nos deu a dádiva maior, que é a nossa salvação, por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, Te damos graça, Pai, nesta noite, por estas canções entoadas, Pai, pelo que Tu falou ao nosso coração, Senhor. Senhor, e continue a falar. Amém. Hoje o nosso tema é certamente o mais complexo, eu diria que é o mais escorregadio de todos, pois hoje conversaremos sobre o quase inconcebível lado bom das perdas. E eu quero que você saiba
que eu sei que ouvir essa expressão lado bom das perdas, pode ser muito dolorido, pode ser revoltante, diria nauseante. Eu sei exatamente o que é sentir fúria, o que é sentir ódio, revolta e ser tomados daquele sentimento tanto de injustiça como de abandono da parte de Deus. Eu tinha 21 anos, cresci numa comunidade de fé. Decidi dedicar minha vida a Deus. Ingressei na faculdade de teologia, gastei minha juventude seguindo Jesus. E confesso para você que quando eu pensei que seria de alguma forma recompensado por isso, para minha triste surpresa, eu perdi meu pai. Por que eu estou te contando isso? Porque eu estou compartilhando algo tão pessoal com você. Eu estou compartilhando porque tenho consciência de que corro o risco de te perder por causa do tema desta noite. Eu sei que existe o risco de você fechar o seu coração para mim e, fazendo isso, indiretamente fechar o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você dentro desse tema, o lado bom das perdas. O que eu tenho para compartilhar com você não é algo apenas para aqueles que perderam alguém que era próximo, que perderam alguém, um ente querido, mas para todos que enfrentarão ou estão enfrentando qualquer tipo de perda. Seja esta perda uma perda financeira, como perder o trabalho, perder parte da renda por uma redução salarial. Seja essa perda, a perda da família, uma perda familiar, um divórcio, um conflito irremediável entre pai e filho, entre irmãos, seja o ninho vazio, seja essa perda ainda, a perda da paciência, sabe, aquele descontrole emocional, aquele destempero que faz estragos, que deixa um rastro atrás da gente. Seja ainda a sua perda, uma perda de saúde, uma perda de vigor, talvez por uma enfermidade inesperada, talvez pela própria velhice. O que eu tenho para compartilhar com você é também para aqueles, eu diria que conhecem o que é desespero, que conhecem o que é ansiedade, depressão, vazio, pânico, patologias decorrentes de perdas, aqueles que sabem o que é fuga, negação da realidade, dor, culpa e aquela sensação de que é o fim, de que tudo acabou. O que eu tenho para compartilhar com você hoje não tem como objetivo redimir a perda. Isto é, eu não quero tornar bom o que é essencialmente mal. O que eu tenho para compartilhar com você não tem como objetivo também reprimir o choro, reprimir o seu choro, ou então condenar o seu lamento, e muito menos tentar abafar ou fazer calar
os seus rompantes de desabafo, porque eu entendo, à luz das Escrituras Sagradas, que cada um destes processos tem o seu lugar dentro da espiritualidade cristã, dentro da ação e do cuidado de Deus em meio às nossas perdas. Sendo assim, reafirmo mais uma vez, eu não pretendo redimir as perdas. Elas continuarão sendo o que são, o lado ruim, dignas de nossa revolta, dignas de nosso lamento. Porém, eu quero apenas apontar o lado bom, como, eu diria, um sinônimo de o lado proveitoso do lado ruim, que são as perdas. Já que perdas, de todas as ordens, sejam as quais forem, são inevitáveis. E você já deve ter percebido isso. Eu quero refletir com você, a partir da ótica cristã, qual o lado bom ou qual o lado proveitoso das perdas. Estou insistindo em chamar isso de lado proveitoso, porque a palavra de Deus nos assegura o seguinte, lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Hoje, eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. E a partir deste texto, apontar o lado bom, o lado proveitoso das perdas. Convido você a acompanhar comigo a leitura, 2 Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo, as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Se você me perguntasse o porquê da escolha desse texto, eu responderia o seguinte: a escolha desse texto é porque eu identifico nesta mulher 3 diferentes perdas. Ela perdeu o marido,
ela perdeu o mínimo de estabilidade econômica necessária para a sobrevivência e ela está agora na eminência de perder o que resta da sua família por causa de dívidas. Essas 3 perdas nos aproxima desta mulher, pois muitos de nós perderam, estão perdendo, ou temem perder entes queridos. Muitos de nós estão vendo a renda mensal diminuindo e às vezes desaparecendo por completo, por conta de desemprego, por conta de falência. E muitos de nós estão vendo suas famílias, vendo sua própria família meio que escapando entre os dedos. Vendo o divórcio como a única e melhor solução. Estão dentro de casa ferindo e sendo feridos por aqueles a quem se comprometeram em amar, aqueles com quem sonharam um dia e agora dentro de casa vem as famílias escorrendo como água por entre os dedos. E se isso não está acontecendo com você, que bom. Fico feliz que isso não esteja acontecendo com você. Mas certamente, você conhece e tem acesso a pessoas que estão enfrentando perdas semelhantes à que acabamos de descrever aqui. Então, a nossa pergunta é: será que existe um lado bom das perdas? Por mais que a resposta me incomode, eu preciso responder que há o lado bom das perdas. Qual é? Bom, o lado bom das perdas é a descoberta de que as perdas não são o fim. A descoberta de que as perdas não são o fim. Por quê? Pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque Deus deixou alicerces para novos começos. Deus deixou alicerces em meio às nossas perdas para novos começos. Quando certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, ela disse a ele o seguinte: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor Deus. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Perceba como essas 2 expressões, temia o Senhor, referindo-se ao marido, e os credores agora querem levar meus 2 filhos como escravos, fazem eco com o nosso pensamento contemporâneo de que as coisas ruins não deveriam acontecer a pessoas boas, que as coisas ruins não deveriam acontecer a pessoas inocentes que nada fizeram, que não são responsáveis por aquele mal que está vindo. Parece estranha a ideia de se levar filhos de uma viúva como escravo. Mas quando você lê Levítico capítulo 25, verso 39 e 40, você vai perceber que lá determina que se o devedor não pudesse saldar a sua dívida, ele era obrigado a servir ao credor como escravo até o ano do jubileu, ou então até saldar a sua dívida. O ano do jubileu acontecia a cada 50 anos. Por esta razão, para evitar mais uma perda na vida daquela mulher, Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu:
tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Observe comigo essa expressão, nada além. Quando a contrastamos com o final da história, percebemos que, no que se refere a Deus, um pouco pode ser muito, e nada além é mais do que o suficiente. Uma vara foi suficiente para que Moisés libertasse da grande potência que era o Egito, o povo de Israel. 5 pães, 2 peixes, foi suficiente para alimentar uma grande multidão. E nada além de uma vasilha de azeite foi o alicerce de uma nova história, de um novo começo, como nos informa o verso 7, que diz que ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Nada além de uma vasilha de azeite foi suficiente para saldar as dívidas e para dar início a um novo começo na vida daquela mulher e de seus 2 filhos. Por isso, se você está enfrentando perdas, concentre-se para identificar o nada além. A partir de onde Deus construirá com você novas histórias, novos começos. Agora, se você já enfrentou perdas, sejam essas perdas quais forem, você já sabe que o nada além sempre é suficiente nas mãos de Deus. Você certamente já tem experiência daquilo que nós estamos falando, que esse nada além desses poucos recursos nas mãos de Deus se tornam suficientes para que Ele promova novos começos na minha e na sua história. Então, qual o lado bom das perdas? O lado bom das perdas é a descoberta de que as perdas não são o fim. Primeiro, porque Deus deixou alicerces para novos começos. Segundo, porque Deus te cercou com uma comunidade. Como canal da ação de Deus. Então, diz o texto, então disse Eliseu, como esse canal da ação de Deus, Eliseu disse, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Ele continua no verso 5, depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam, que os filhos lhe traziam. A perda, ou as perdas, não eram o fim da história daquela mulher. Não era o fim da história daquela mulher e de seus 2 filhos, porque juntamente com o nada além, Deus proveu uma comunidade para aquela mulher, e esta comunidade lhe proveu de vasilhas. Existe em nós uma tendência ao isolamento, especialmente diante das perdas, o que aumenta ainda mais a sensação de que é o fim. Quanto mais isolados, mais parece que o fim chegou. Tudo isso nos impulsiona em direção a 2 esferas de comunidade.
ou deveria nos levar a essas duas esferas, como Deus fez através do profeta Eliseu na vida daquela mulher. Há uma comunidade mais próxima, representada aqui no texto pelos filhos, e há uma comunidade mais periférica, representada pelos vizinhos. A comunidade mais periférica lhe ofereceu vasilhas, e a comunidade mais íntima ofereceu-se a si mesmos, ou ofereceu-se a si mesma, colocando a mão na massa, lado a lado com aquela viúva. Mas cada um, entenda isso, embora lado a lado, embora haja comunidade, cada um em sua esfera de ação. Era a mulher, era a viúva que tinha o nada além, sob o qual Deus demonstraria o lado bom das perdas. Pois o lado bom das perdas é o fato de que as perdas não são o fim. É a percepção de que Deus dá início a novos começos, com elementos que Ele ali deixou na nossa história, que Ele deixou ali em meio ao caos que as perdas trouxeram para a nossa história. Muitas vezes a comunidade mais íntima, no caso desta mulher, são os familiares. E muitas vezes a nossa vida também são os familiares. Por isso eu quero te trazer um alerta importante. Lembre-se que cada um, dentro de uma mesma família, sofrendo a mesma perda, cada um reage de uma forma diferente diante da mesma perda. Por isso, cuidado, cuidado para não julgar, porque isso favorece o isolamento. Mesmo tendo uma comunidade íntima tão perto, na medida em que mais julgamos, mais nos isolamos. A mulher ouve a voz de Deus através de Eliseu e faz, diz o texto, exatamente como ele ordenou. Está lá no verso 5, depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. E então o azeite parou de correr. Deixa eu dizer algo para você. Se você está enfrentando perdas, cuidado com a tendência ao isolamento, pois o nada além que Deus deixou na vida daquela mulher parou de jorrar quando acabaram-se as vasilhas providas por quem? Providas pela comunidade. Cuidado com o isolamento. A comunidade também faz parte do processo de Deus na nossa vida diante das perdas. Agora, se você já enfrentou perdas, sejam quais forem as perdas, você provavelmente sabe o valor das vasilhas da comunidade. Por isso, o meu apelo a você, tenha paciência com quem ainda não está seguro desta realidade. Da realidade da comunidade e das vasilhas que esta provê. Tenha paciência. Por fim, qual o lado bom das perdas? O lado bom das perdas é a descoberta de que as perdas não são fim. Porque, primeiro, Deus deixou alicerces para novos começos. Segundo, porque Deus te cercou com uma comunidade periférica e também íntima. E por fim, porque Deus faz milagres. Deus faz milagres. A mulher poderia crer que o nada além seria suficiente. E ela poderia pedir muitas vasilhas
e a comunidade periférica poderia estar ali fornecendo as vasilhas, a comunidade mais próxima poderia ser mobilizada, mas ela não poderia multiplicar o seu azeite. Sim, ela poderia olhar e perceber o seu nada além, ela poderia sim procurar a comunidade, se cercar dela, mobilizá-la, mas assim como ela, nós somos incapazes de fazer com que o azeite multiplique. Ela teria que contar então com a graça, com o favor de Deus, o qual veio tanto na medida, olha só, veio tanto na medida da ação da mulher, das vasilhas que ela angariou, como veio também na medida de suas necessidades. Veio na medida das vasilhas, porque quando as vasilhas acabaram, o óleo parou de jorrar. Mas vieram também na medida de suas necessidades, porque o texto diz que o que ela angariou ali, com aquele óleo, com aquele azeite, foi suficiente para que as dívidas fossem pagas e foram suficiente para que ela pudesse ter um novo começo com os seus filhos. Eu quero confessar para você que hoje em dia, quando eu acompanho, quando eu oro por alguém que está enfrentando uma perda ou está sob o risco real de vivenciar uma grande perda a qualquer momento, eu não me pergunto mais se Deus fará ou se Deus não fará um milagre. Eu já me fiz muito essa pergunta. Hoje eu confesso para você que não é a pergunta que eu geralmente faço. Mas a pergunta que eu geralmente faço, nas minhas conversas em particular com Deus, é a seguinte: Deus, qual milagre o Senhor irá realizar? O milagre de evitar a perda que parece certa, iminente? Ou o Senhor vai realizar o milagre de fazer com que te conheçam como nunca conheceram antes? Se você está enfrentando a possibilidade real de uma perda, eu sei que você está orando pelo primeiro milagre. Eu tenho certeza que você está orando ao Senhor: evita a perda que parece certa, Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte: é esta a oração que você deve fazer. É essa a oração que eu também faço. Deus, evita a perda que parece certa, Senhor. Continue fazendo essa oração. Mas se você faz parte daqueles que já enfrentaram as perdas, sejam essas perdas quais forem, se você ainda está aí de pé, é porque você conhece, porque você já provou desse segundo milagre, que é conhecer a Deus como nunca antes conheceu. Por isso, eu digo a você: suplique a Deus com a primeira oração: livra, Senhor. É assim que a gente tem que orar pelas pessoas: livra, Senhor. É assim que você tem que orar por você: me livra, Senhor. Mas descanse na eficácia do segundo milagre, que certamente Deus operará, se Ele não operar o primeiro. Quero terminar trazendo duas perguntas retóricas. A primeira é esta: descobrir que as perdas não são um fim é algo do qual apenas seguidores de Jesus desfrutam? Eu vou repetir. Descobrir que as perdas não são um fim é algo do qual apenas seguidores de Jesus podem desfrutar?
Confesso a você que eu creio que não. Não. Pois em sua graça comum, Deus provê essa descoberta como um meio para realizar a sua vontade em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo para glorificar o seu nome e ainda para conter o poder devastador do pecado, até que o seu reino seja estabelecido em sua plenitude como a única realidade do universo. Prova disto, do que eu estou dizendo? Olhe as ONGs, olhe os institutos, olhe as leis que nascem de perdas terríveis. Observe institutos cuidando de gente, gerando justiça, trazendo beleza para o mundo em meio ao caos. Isso acontece porque essa ação da qual nós observamos na vida dessa mulher não é algo que Deus faz exclusivamente na vida dos que creem, mas é algo que Deus, por graça, na sua graça comum, no seu cuidado com o mundo, disponibiliza também aqueles que ainda não se renderam, aqueles que nunca se renderão a Ele. Segunda pergunta, para nós encerrarmos, é esta. Alguém poderia questionar, mas Deus sendo Deus, não poderia resolver tudo em um piscar de olhos? Ao invés de ficar fornecendo esse nada além, não poderia resolver tudo num piscar de olhos? Em vez de oferecer esse nada além, essas coisas que a gente parece que é insuficiente, mas que se tornam novos começos. Eu diria para você que Ele não só poderia, como Ele decidiu fazer exatamente isso. No último dia, todos que confiaram em nada além do que em Jesus, em nada além do que Jesus, em um abrir e fechar de olhos, estarão livres das perdas. Pois, como diz uma antiga canção, muito cantada na América do Norte, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, ele diz assim: e quando nós estivermos lá na eternidade, lá no novo céu, na nova terra, por 10.000 anos, brilhando como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus, e ali teremos começado de novo. Teremos começado de novo. Jesus, em certos aspectos, pode parecer com esse nada além, como esse pouco de azeite daquela viúva. Algo aparentemente para alguns insuficiente, mas para os que creem, mais do que suficiente para transformar a nossa vida e fazer das nossas perdas não um fim, mas um começo, um novo começo. Eu termino dizendo para você que eu aguardo, eu anseio, aguardo o novo céu e a nova terra. E enquanto este dia não chega, enquanto esse dia em que em um piscar de olhos tudo se resolverá, eu enfrento as perdas, sabendo que elas não são o fim, pois Jesus é o milagre. Jesus é o azeite que jorra, que faz o nada além e a comunidade serem o suficiente, por enquanto, até que Jesus venha buscar o seu povo, ou Jesus me chame para encontrá-lo. Que essa descoberta nutra o seu coração. Que em tempos de perda, você seja levado para perto de Jesus.
Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus envolva a sua vida. Que Deus nos proporcione novos começos. Que as perdas não sejam um fim. Eu queria orar com você. Queria convidar você a fechar teus olhos. Quem sabe, nesses poucos instantes antes de eu iniciar a oração, derramar a sua vida. Falar, talvez de sua revolta, de seu cansaço, desse vazio. Porque se há alguém que pode fazer algo, esse alguém é o Deus que nos criou e que nos salvou em Jesus Cristo. Vamos orar. Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque nenhuma de nossas perdas é capaz, ó Deus, de nos separar do Teu amor, ó Deus. Nenhuma delas é capaz de colocar um ponto final na nossa história. Até mesmo porque nossa história não se limita, Deus, aos poucos, breves anos, ó Deus, que passamos aqui neste mundo, Pai. Por isso, Senhor, traz um ânimo novo ao coração daqueles, ó Pai, que estão percebendo, sentindo, Deus, o peso das perdas, ó Deus. Para aqueles que talvez carreguem este peso, Deus, há anos, há meses, Senhor, há décadas. Bondoso Deus, ajuda-nos a encontrar esse nada além e crer que nas Tuas mãos eles são suficientes para um novo começo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fugir dessa tendência natural que temos ao isolamento, Senhor. Mas que possamos, ó Deus, compreender que o Senhor nos cercou de uma comunidade, tanto uma comunidade mais periférica, como uma comunidade, Deus, mais íntima. Ajuda-nos a crer que o Senhor, ó Deus, certamente fará um milagre. Seja esse milagre nos livrar momentaneamente de uma determinada perda, ó Deus. Seja esse milagre nos levar a Te ver e a Te conhecer como nunca antes, Pai. Opera, Senhor, esse milagre em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Consola os que estão chorando, Senhor. Que as suas lágrimas sejam, ó Deus, recolhidas pelo Senhor. Senhor, com paciência ouve nossos desabafos, nossos rompantes, ó Deus, de inconformismo, Senhor, de raiva em muitos momentos, Senhor, porque não fomos criados para as perdas, Senhor. Nós sabemos que elas existem, em razão, ó Deus, de nossa opção de viver, ó Deus, por conta própria, sem o Senhor. Quando nossos primeiros pais decidiram isso, Deus, aquilo que não deveria nunca existir, passou a existir. E nós passamos a experimentar perdas em tantas áreas, Senhor. Mas desde aquele dia o Senhor prometeu um milagre. O Senhor prometeu que um dia alguém venceria tudo isso. E esse alguém que venceria nos ligaria novamente ao Senhor. Nós sabemos hoje que esse alguém é Jesus. Que nele, hoje, aqui em meio às perdas, estamos já reconectados de novo ao Senhor. Sabemos também, Deus, que um dia nós estaremos pela eternidade com o Senhor, conectados já sem a presença de nenhuma das perdas. Enquanto esse dia não chega, ajuda-nos,
para que seja suficiente a nós, ó Deus, saber que há um nada além, algo de pouco valor, mas que nas Tuas mãos se multiplicam, Senhor. Ajuda-nos a entender o valor da comunidade e ajuda-nos, Senhor, a crer nos Teus milagres, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quanto ao mais, que o amor de Deus, o nosso Pai e Criador, que a graça salvadora, transformadora de Jesus, que o ânimo, a alegria, a sabedoria do Espírito Santo de Deus descanse sobre você, sobre o teu lar e sobre todo o povo de Deus, hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Como temos feito, quem sabe, você pode continuar em um espírito de oração. Quem sabe ainda há assuntos a conversar com Deus. Enquanto a próxima música é cantada, eu te convido a continuar se derramando, falando de suas dores, falando de suas percepções e crendo que nisto, que já a partir disto, Deus está realizando milagres em você. Que Deus te abençoe. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixe adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés.